Existe uma situação mais comum do que parece. Ela acontece todos os dias, em silêncio, dentro da vida de milhões de pessoas. A pessoa acredita em Deus, tem fé, ora, confia, mas a vida não anda. Os anos passam, as contas continuam apertadas, os sonhos permanecem no papel. E a sensação é sempre a mesma. Eu estou fazendo tudo certo, então por que nada muda? Essa pergunta é difícil de admitir. Muita gente engole em seco e guarda para si. Porque questionar o resultado parece para alguns questionar a própria fé. Mas não é. Napoleon Hill observou algo muito claro ao estudar pessoas de fé, pessoas trabalhadoras e pessoas corretas. A maioria não fica parada por falta de crença, fica parada por confundir fé com movimento automático. Acreditar em Deus não significa automaticamente avançar na vida. Fé não é um motor que empurra você sozinho para frente. Fé é uma força que exige alinhamento com ação, decisão e responsabilidade. Quando esse alinhamento não acontece, a pessoa acredita, mas permanece no mesmo lugar. O primeiro motivo pelo qual a maioria nunca sai do lugar é simples, mas desconfortável. Ela espera mudança sem mudar comportamento. Ora pedindo provisão, mas continua agindo da mesma forma. Pede direção, mas evita decisões difíceis. Pede crescimento, mas não organiza a própria vida. E isso não é falta de fé, é falta de ajuste. A Bíblia nunca ensinou que acreditar substitui agir. Ela ensinou que fé sem obras é morta. Napoleon Hill dizia a mesma coisa em outra linguagem. Pensamento positivo sem ação organizada é ilusão. Outro motivo profundo é a confusão entre confiar em Deus e terceirizar responsabilidade. Muita gente diz, está nas mãos de Deus, mas na prática usa essa frase para evitar assumir o controle do que pode ser controlado. Não planeja, não aprende, não se posiciona e chama isso de confiança. Mas confiança verdadeira não elimina responsabilidade. Ela sustenta a responsabilidade. Outro fator silencioso é a falta de visão clara. A maioria das pessoas ora pedindo bênção, mas não sabe exatamente o que quer construir. Sem visão, todo esforço vira sobrevivência. A Bíblia diz, onde não há visão, tudo se perde. Napoleon Hill foi direto. Riqueza começa com um propósito definido. Quem não sabe para onde vai, se cansa rápido, mesmo acreditando. Outro motivo pelo qual a maioria não sai do lugar é a confusão entre contentamento e acomodação. Contentamento é paz interior. Acomodação é desistência disfarçada. Muita gente aceita viver no limite para não se frustrar e chama isso de humildade. Mas humildade não é se anular. É reconhecer limites sem abandonar crescimento. Napoleon Hill dizia que pessoas que reduzem sonhos para evitar dor acabam reduzindo a própria vida. Outro ponto crítico é o medo de prosperar. Poucos admitem isso, mas ele existe. Muita gente associa crescimento financeiro a afastamento de Deus, mudança de valores, culpa, julgamento social. Então cresce até certo ponto e trava, trabalha muito, mas sabota avanços maiores. Isso não é espiritualidade, é conflito interno não resolvido. A Bíblia nunca condenou prosperidade, condenou idolatria. Napoleon Hill chamava isso de bloqueio moral inconsciente. Outro motivo importante é a aversão a aprender sobre dinheiro. Algumas pessoas acreditam que estudar finanças não é espiritual, mas ignorância nunca foi virtude espiritual. Quem não entende dinheiro acaba sendo controlado por ele. A Bíblia fala de sabedoria. Napoleon Hill falava de conhecimento organizado. São dois lados do mesmo princípio. Outro ponto silencioso é o medo de se posicionar. Muita gente acredita em Deus, mas não negocia, não cobra valor justo, não muda de rota, não diz não, por medo de parecer ambiciosa. Mas humildade não é aceitar qualquer condição, é ter clareza de valor sem arrogância. Napoleon Hill observou que pessoas que não se posicionam acabam sempre realizando os projetos de outros. Outro motivo pelo qual a maioria nunca sai do lugar é a lealdade invisível ao passado.
A pessoa tem medo de crescer além do ambiente onde nasceu, além da família, além do círculo social, então se limita. Ora, mas se sabota. Essa lealdade não é fé, é apego emocional. Napoleon Hill dizia que apego ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. Outro fator poderoso é a vida no modo sobrevivência. A pessoa paga contas, resolve o urgente, apaga incêndios, mas nunca constrói. E sobreviver consome toda a energia que deveria ser usada para crescer. A Bíblia fala de mordomia, administrar bem. Napoleon Hill falava de organização mental e financeira. Quem vive no improviso não avança. Outro motivo é a falta de disciplina contínua. Muita gente acredita, se anima por um tempo e depois relaxa. Não porque é preguiçosa, mas porque nunca construiu rotina. Prosperidade não exige motivação constante, exige disciplina simples e repetida. Napoleon Hill dizia que pessoas de sucesso não são mais inteligentes, são mais consistentes. Outro ponto crítico é a espera eterna pelo momento ideal. A pessoa acredita em Deus, mas vive esperando. A oportunidade perfeita, o cenário ideal, o sinal claro, e o tempo passa. A Bíblia mostra pessoas que agiam mesmo sem garantias totais. Napoleon Hill dizia que iniciativa é uma das características mais raras do sucesso. Outro motivo pelo qual a maioria não sai do lugar é a comparação constante. A pessoa olha para os outros, se sente atrasada, desanima e perde o foco no próprio processo. Comparação rouba energia, consistência constrói futuro. Outro fator profundo é a perda da responsabilidade pessoal. Mesmo acreditando em Deus, a pessoa começa a culpar a economia, o governo, o mercado, o tempo. Algumas dessas coisas são reais, mas terceirizar tudo elimina o poder de ação. Napoleon Hill dizia que assumir responsabilidade devolve controle. Outro motivo é a falta de estrutura emocional. Muita gente trabalha duro, mas usa o dinheiro como compensação emocional, gasta para aliviar, compra para se sentir melhor, e isso impede qualquer avanço real. A Bíblia fala de domínio próprio. Napoleon Hill falava de autocontrole. Outro ponto essencial é a confusão entre fé e passividade. Fé não é cruzar os braços esperando o céu agir. Fé é agir com coragem, mesmo sem garantia total. Quando a fé vira espera, a vida trava. E isso explica por que tanta gente acredita em Deus, mas permanece no mesmo lugar por décadas. Se você juntar tudo isso, a resposta fica clara. A maioria nunca sai do lugar porque acredita sem ajustar comportamento, confia sem assumir responsabilidade, ora sem decidir, espera sem agir, aceita sem questionar, trabalha sem estratégia. Nada disso invalida a fé. Mas tudo isso limita os resultados. A boa notícia é que isso pode mudar. Você não precisa abandonar sua fé. Precisa amadurecê-la. Fé madura sustenta decisões difíceis, não foge de planejamento, não evita aprendizado, não confunde humildade com estagnação. Napoleon Hill dizia que sucesso começa quando a mente aceita crescer sem culpa. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. Se você acredita em Deus e sente que sua vida não anda, não se condene. Provavelmente, você apenas aprendeu um modelo incompleto. E modelos incompletos geram vidas paradas. A libertação começa quando você entende que fé não substitui ação. Confiar não elimina decidir, espiritualidade não anula responsabilidade. Quando isso se alinha, a vida começa a se mover. Não de forma mágica, mas de forma consistente. E pela primeira vez, acreditar deixa de ser apenas conforto e se torna força que impulsiona. Esse é o ponto em que muita gente para, mas quem passa por ele não fica mais no mesmo lugar.